Fala concurseiro, fala nativos! Eu sou o professor Mauro Silva, sou professor de língua portuguesa aqui do canal. Simbora então para mais um assunto? E o assunto de hoje é colocação pronominal. E o conceito de colocação pronominal é quando o nosso pronome oblíquo átono, ele se apoia numa palavra forte, que é o verbo, e quando ele se apoia nessa palavra forte, que é o verbo, ele só pode ocupar 3 posições. E a primeira posição é próclise, a segunda posição é mesóclise e a terceira posição ênclise. E aí eu te pergunto, quando o assunto é colocação pronominal, você consegue dominar todo o assunto relativo à colocação pronominal? Simbora então para mais uma dica de língua portuguesa aqui do canal. E os pronomes oblíquos átonos são meter-se nos vos, a, o, lhe, lá e lou, nestes casos aqui, seguidos ou não de S, tá bom? Então, pessoal, não se esqueça, observe, pronome oblíquo átono, que são esses aqui, meter-se nos vos, o, a, lhe, lá, lou, seguidos ou não de S, eles precisam de uma palavra forte para se apoiar. Por quê? O próprio nome já diz pronome oblíquo átono e não pronome oblíquo tônico. Átono é que eles são fracos e automaticamente, se são fracos, eles precisam se apoiar numa palavra forte. E essa palavra forte é o nosso verbo. E quando ele se apoia no verbo, ou seja, quando os pronomes oblíquos átonos se apoiam no nosso verbo, eles só podem ocupar 3 posições. E quais são essas posições? Observe. A primeira posição é antes do verbo. A segunda posição seria no meio do verbo. E a terceira posição seria depois do verbo. Observe. Quando dizemos que ele está antes do verbo, ou seja, é o que chamamos de pronome oblíquo átono proclítico. Ou seja, estamos diante de um caso de próclise, ou seja, porque ele está antes do verbo. Pré. Então você vai lembrar do pró e do pré. Pré, aquilo que vem antes de que? Antes do verbo. Quando ele está antes do verbo, é o que chamamos de próclise. Não se esqueça, ok? E quando o pronome oblíquo átono, ele se apoia no meio do verbo, ou seja, é o que chamamos de pronome oblíquo mesoclítico. Estamos diante de um caso de mesóclise, tá bom? O pronome oblíquo átono, ele vai se apoiar, ele vai partir o verbo, ou seja, no meio do verbo, ele vai se encaixar. Estaremos diante de um caso de mesóclise, tá bom? Então, e quando esse pronome oblíquo átono, ele ocupa a terceira posição, ou seja, depois do verbo, ele será um pronome oblíquo enclítico, é o que chamamos de ênclise, tá bom? Ênclise, ou seja, no final do verbo. É só lembrar de end, de final, para ênclise, ok? Então, final do verbo. Não se esqueça. Observe o seguinte. E quando nós temos, por exemplo, um pronome oblíquo enclítico, quero que vocês observem o seguinte. Antes, língua portuguesa, tudo era o quê? Tudo era ênclise. A regra era que tudo fosse ênclise. Tá bom? Então, com a evolução da língua portuguesa, a gente precisou entender de que se o nosso verbo ele está no futuro do presente ou futuro do pretérito, ou seja, verbo no futuro, lembre-se disso, verbo no futuro, teremos um caso de mesóclise, tá bom? Então a regra, ênclise. Se o verbo tiver no futuro, futuro do pretérito ou futuro do presente, mesóclise. Porém, nem só de regra vive o homem, não é verdade? Então, é preciso se atentar a quê? A exceção. Então, próclise é a nossa exceção. Ou seja, toda vez que olharmos para o verbo, temos que observar se antes desse verbo temos palavras atrativas. Se tivermos palavras atrativas, próclise. Não se esqueça. Agora vamos ver na prática como que funciona a próclise, a mesóclise e a ênclise. Você precisa se atentar a esse bizuzinho aqui para que você possa gabaritar toda a questão de colocação pronominal, tá bom? Então, sintetizando o conhecimento,
Não se esqueça que colocação pronominal nada mais é do que pronome oblíquo átono, que são meter-se nos vos, a, o, lhe, lá e lo, nestes casos aqui seguidos ou não de S, e eles precisam de quê? De uma palavra forte, que é o nosso verbo. Eles precisam dessa palavra forte, que é o verbo para se apoiar, ou seja, eles se apoiam no verbo. E automaticamente, quando eles se apoiam no verbo, eles só podem ocupar 3 posições. Primeira posição antes do verbo, que é próclise. Segunda posição no meio do verbo, que é mesóclise. E a terceira posição, que é no final do verbo, que é ênclise. E a regra é que tudo fosse ênclise. Tá bom? Partindo deste princípio, tudo deveria ser ênclise. Porém, com a evolução da língua, nós precisamos entender que se o verbo estiver no futuro do presente ou futuro do pretérito, mesóclise, e antes precisamos, quando olharmos para o verbo, precisamos o quê? Ver se há palavra atrativa. Se houver palavra atrativa, estaremos diante de um caso de próclise. Não se esqueça. Vamos ver então na prática como que isso funciona? Pois bem, pessoal, eu já quero começar fazendo a seguinte indagação. Observe. No exemplo, ela disse que me amaria, ela disse que amar-me-ia, ou ela disse que amaria-me? Qual dessas está correta? Observe o seguinte, para entender o que acontece com a maioria dos candidatos é que na hora que vai responder questão de colocação pronominal e quando chega diante de casos assim, acaba colando as placas. E aí acaba muitas vezes errando a questão por não ter consolidado a seguinte regra. Observe, como a gente já mencionou, a gente falou que quando o pronome oblíquo átono, ele se apoia no verbo, ele só pode ocupar 3 posições. A primeira posição que ele pode ocupar é próclise, a segunda posição é mesóclise e a terceira posição, ênclise, ok? A gente lembra também que regra, ou seja, o resto, né? Tudo que sobrar é o quê? Ênclise. Eu quero que vocês lembrem disso, ok? Tudo que sobrar, ênclise, tá bom? Se nós estivermos diante de um verbo no futuro, do presente ou pretérito, a gente estará diante de um caso de mesóclise. E aí a gente tem a exceção, que é próclise. E próclise a gente precisa se atentar aqui às palavras atrativas. Olha só o que eu trouxe aqui para vocês, para que vocês jamais errem uma questão de colocação pronominal. Vamos começar então com próclise? Observe, quando o assunto é próclise, a gente precisa entender o seguinte, que a gente precisa identificar se antes do verbo nós temos o que chamamos de palavra atrativa. Se tivermos palavras atrativas, automaticamente teremos um caso de próclise. Observe, e como um processo mnemônico para que possamos lembrar sempre de colocação pronominal e jamais errar uma questão, observe. O mnemônico para que você jamais erre uma questão de colocação pronominal é o seguinte. Vamos começar então com próclise. Observe. O mnemônico é nariz com S, tá bom? Então, pessoal, esse nariz é com S. Nariz 3D, ou seja, nariz de pig. Então, esse é o mnemônico, nariz de pig. Não se esqueça, observe. E o nariz de pig nada mais é do que N, palavras negativas, A, advérbios, R, relativos, ou seja, pronomes relativos, tá bom? O I, indefinidos, pronomes indefinidos. S, subordinativas, conjunções ou conjunções subordinativas. O 3D aqui, o primeiro D é o seguinte, é diante dos pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele ou ela. O segundo D é demonstrativos pronomes, ou seja, pronomes demonstrativos. E o terceiro D seria desejo, conhecido também como as orações optativas. Orações optativas são aquelas orações que manifestam desejo, vontade. E aí, se a gente estiver também diante de desejo, de uma vontade, a gente tem também uma palavra atrativa, tá bom? Não se esqueça. O P, proparoxítonos, verbos, ou seja, verbos proparoxítonos. Vocês lembram que são verbos proparoxítonos ou uma palavra proparoxítona?
A palavra proparoxítona é aquela que possui uma acentuação gráfica na antepenúltima sílaba. Última, penúltima, antepenúltima. Um exemplo que a gente tem clássico é sábado, que tem acento na sílaba tônica que está na antepenúltima, ou seja, a primeira sílaba, não é verdade? Olha só, o I, interrogativos, pronomes, ou seja, pronomes interrogativos, tá bom? E também aqui, ó, o G, gerúndio precedido de preposição em. Então, quando tivermos diante de um gerúndio que está precedido por uma preposição em, palavra atrativa. E não se esqueça, olha só o exemplo. Quando se fala de palavras atrativas e a gente está diante de uma palavra negativa, como aqui, por exemplo, olha, não. Esse não aqui a gente sabe que é uma palavra negativa. Não é uma palavra negativa? Então, se é uma palavra negativa, que eu já identifiquei uma palavra negativa, identifiquei o meu verbo. Se eu identifiquei o meu verbo, olhei antes do verbo, vi que tem uma palavra atrativa, então eu sei que esta palavra vai atrair próclise, ok? Ela vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dela, tá bom? E antes do verbo, observe. Não me convidaram para esta festa pobre, como o Cazuza já dizia, não é verdade? Não me convidaram para essa festa pobre. Por que ele não dizia assim? Não convidaram-me para esta festa pobre. Ele poderia dizer assim, porque ele possui licença poética, mas ele escreveu de acordo com a norma gramatical, com a norma culta da língua portuguesa. Quando ele fala, não me convidaram, ele colocou o pronome oblíquo átono antes do verbo. Ele está antes do verbo porque nós temos um termo atrativo. E se temos um termo atrativo, só pode ser próclise. Não se esqueça, palavra atrativa, tá bom? Palavra negativa aqui não. Não, nunca, jamais. Todas as palavras negativas, elas são palavras atrativas, portanto, temos que marcar próclise, tá bom? Então, observe aqui o segundo exemplo. Olha só, advérbio. A gente sabe que as palavras negativas são advérbios, porém, aqui para o processo de mnemônico, para lembrarmos, por isso que eu coloquei dessa forma, negativos, advérbios, é para que lembramos sempre desse processo mnemônico, tá bom? Então, olha só, advérbios. Hoje nós sabemos que é um advérbio de tempo. Olha aqui, ó, parece, o verbo parecer. Observei que antes do verbo nós temos uma palavra atrativa, ou seja, tem um advérbio. Se tem advérbio, ele vai atrair próclise. Tá bom? Então, hoje nos parece um novo dia. Estamos diante de um caso de próclise, porque hoje é advérbio. Se é advérbio, é palavra atrativa. E se é palavra atrativa, estamos diante de um caso de próclise. Não esqueça, tá bom? Olha só o segundo exemplo, outro exemplo. Relativos pronomes, ou seja, toda vez que tivermos diante de um pronome relativo, próclise na certa. Não se esqueça. E a dica é, toda vez que vocês virem aqui, ó, o termo que, toda vez que virem o que, não tem para onde correr. É próclise, tá bom? Não se esqueça. Olha só. Não encontrei o livro que me deste. Olha o verbo. Aqui está meu verbo e antes do verbo eu tenho uma palavra atrativa. Eu tenho um pronome relativo. E pronome relativo, ele é palavra atrativa. Se é palavra atrativa, ele vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dele e para antes do verbo. Não se esqueça, tá bom? Não encontrei um livro que, palavra atrativa, me deste. Tá bom? E vamos para a próxima. O seguinte. Indefinidos pronomes, ou seja, pronomes indefinidos, tá bom? Então, olha só, pronomes indefinidos, é o seguinte, tudo se acaba e não tudo acaba-se. Olha só, encontrei meu verbo, olha o que tem antes do verbo, tem uma palavra atrativa? Tem uma palavra atrativa aqui, ó, pronome indefinido. Se eu tenho um pronome indefinido, é palavra atrativa. Se é palavra atrativa, pronome para próximo dele e antes do verbo, tá bom? Então, olha só, tudo se acaba, ok? Palavra atrativa, tudo. Observe o seguinte, subordinativas conjunções ou conjunções subordinativas são palavras atrativas também, tá bom? Então, vai atrair próclise, não se esqueça. Olha só, eu soube que nos protegia, o verbo proteger aqui, ok? Observo antes do verbo, tenho o que?
palavra atrativa. A gente está diante de uma conjunção subordinativa, ok? Aqui no caso, como eu falei, toda vez que você vir a palavra que, ela será sempre palavra atrativa, independente de o que seja, se é conjunção integrante, se ela é um pronome relativo, independente do que seja, tá bom? Toda vez que vir o que, palavra atrativa, próclise na certa. Tá bom então, pessoal? Olha só. Eu, tu, ele ou ela. Palavra atrativa. Nós, vós e eles ou elas não são. É só eu, tu, ele ou ela. Tá bom? Então, pronome pessoal do caso reto. Tá bom? Eu, tu, ele ou ela. Observe. Eu te convidei. Convidar. Tem eu. Palavra atrativa. Vai atrair o pronome oblíquo átomo. Ok? Eu te convidei. Tu me convidaste. Ela ou ele me convidou. Ok? Não se esqueça das palavras atrativas, tá bom? Então, nariz de pig, nariz 3D, pig. Nariz de pig. Esse é o mnemônico para você jamais errar uma questão de colocação pronominal. E diante de demonstrativos pronomes ou pronomes demonstrativos, próclise na certa. Tranquilo? Então, observe. Aqui é um pronome demonstrativo. Aqui, ali, acolá. Tranquilo? Aqui se fala pouco. Aqui se fala pouco. Aqui se fala pouco. E não, aqui fala-se pouco. Negativo. Tá bom? Então, o correto. Aqui, pronome demonstrativo. Aqui se fala pouco. Tranquilo? Palavra atrativa, próclise na certa. Tá bom? Então, diante de desejo. Desejo a gente já sabe que é uma oração optativa. É aquela oração que manifesta uma vontade, um desejo. Observe o seguinte. Que Deus lhe abençoe. Observamos o verbo e aí olhamos antes do verbo, temos a palavra Deus. Mas Deus não é uma palavra atrativa. Se Deus não é uma palavra atrativa, por que que eu trouxe o meu pronome oblíquo átomo para antes do verbo? Porque neste caso, não é apenas a palavra, é a oração em si. Então as orações que manifestam desejo, vontade, são orações optativas, ou seja, manifestam desejo, e automaticamente estaremos diante de um caso de próclise. Não se esqueça das orações optativas, ou seja, orações que manifestam desejo. Por isso que aqui, quando eu digo que Deus lhe abençoe, o pronome veio para antes do verbo, porque é uma oração optativa, e a oração optativa ela faz parte das palavras atrativas. Se faz parte das palavras atrativas, próclise na certa, tá bom? Então, pessoal, observe aqui, proparoxítonos, proparoxítonos verbos proparoxítonos. Observe o seguinte, palavra proparoxítona é aquela palavra que possui acentuação gráfica na antepenúltima sílaba. No caso do verbo, a mesma coisa. O que diferencia é que é um verbo. E se é um verbo e tem uma acentuação na antepenúltima sílaba deste verbo, a gente está diante de um verbo proparoxítono, tá bom? Então, quando estivermos diante de um verbo proparoxítono, palavra atrativa. Se é palavra atrativa, próclise. Não se esqueça, observe. Se o encontrássemos hoje, olha o verbo encontrar. Se possibilidade, na verdade, o encontrássemos. Aqui a gente está diante de um verbo última, penúltima, antepenúltima sílaba. Aqui no caso é um verbo proparoxítono. Se é um verbo proparoxítono, próclise, tá bom? Então não se esqueça, ok? Olha só. O I de interrogativo, pronome, ou seja, pronomes interrogativos. Se são pronomes interrogativos, palavra atrativa e próclise na certa. Observe. Quem me chamou? Quem me chamou? Por que a Maria Bethânia fala quem me chamou? E não quem chamou-me? Embora tenha licença poética, ela escreveu de forma correta, tá bom? Ela escreveu como rege a norma gramatical brasileira. Quando ela fala quem me chamou, olha o verbo chamar. Antes do verbo nós temos quem, que é o que? Um pronome interrogativo. Se é pronome interrogativo, é palavra atrativa. Se é palavra atrativa, ele vai atrair o pronome oblíquo átomo para perto dele e para antes do verbo. Tá bom? Então, não se esqueça.
E quando é gerúndio, pessoal? Gerúndio seguido de preposição em. Próclise, tá bom? Também é palavra atrativa. Observe. Em se tratando de dinheiro, por que a construção não fica em tratando-se de dinheiro? Porque temos gerúndio, que é o NDO, verbos terminados em NDO, a gente sabe que é gerúndio, mas não é apenas por ser gerúndio, é que antes desse gerúndio nós temos a preposição em. Se temos a preposição em mais gerúndio, a gente estará diante de um caso de próclise, porque gerúndio precedido de preposição em palavra atrativa. Não se esqueça, ok? Então observe o seguinte. Quando o assunto é mesóclise, já está bem consolidado, o seguinte. Mesóclise é quando estamos diante de um caso que temos um verbo no futuro. Quando eu falo, por exemplo, amar-te-ão para sempre. Soa feio, não é verdade? Não soa feio, mas está correto. Observe, quando eu falo assim, amar-te-ia para sempre, geralmente as pessoas falam, te amarei para sempre, te amaria para sempre. Está errado, porque não se pode iniciar a oração com pronome oblíquo. A gente vai ver na dica, né? Nesta atenção aqui, né? Vou passar essas dicas aí para vocês, mas observe, estas duas formas aqui estão corretas. Quando fala amar-te-ão para sempre e amar-te-ia para sempre. Observe o seguinte, neste caso, amar-te-ão para sempre, pessoal, observe o verbo aqui, ó, amarão, amarão, e aqui amar-ia, amaria. No caso, o próprio nome já diz, é mesóclise. Se é mesóclise, então o quê? Ele vai partir o verbo. E ele vai partir o verbo onde? É justamente na partícula infinitiva, ou seja, no R. Aqui, ó, o verbo amar. Ele partiu aqui o verbo amar. E aí, vem aqui, ó, a desinência verbal, né? Vem a desinência aqui verbal, desinência temporal. E o que acontece? É só integrar, ó. Amarão, amaria. E aí, depois do R, a gente vai simplesmente adicionar aqui o pronome oblíquo átono mesoclítico, para que tenhamos o quê? Mesóclise. Então, não se esqueça, verbo no futuro do presente, verbo no futuro do pretérito, ou seja, verbo no futuro, mesóclise na certa, tá bom? Não se esqueça. E não esqueça, olha só, e ênclise, como o próprio nome já diz, né? Final, ênclise, final. Tranquilo? Como a gente já viu, a exceção, como a gente já viu aqui, ó, no caso de mesóclise, tá bom? Verbo no futuro, futuro do presente, o futuro do pretérito, e aí tudo que sobrar. Se você não conseguir enquadrar aqui na próclise e o verbo não estiver no futuro, pode marcar ênclise, que você vai acertar a questão. Tranquilo? Mas você precisa consolidar as palavras atrativas. Se não é palavra atrativa e se não é verbo no futuro, que seja futuro do presente ou futuro do pretérito, pode jogar lá para o resto, pode jogar para o final, pode marcar ênclise, que você vai acertar a questão, tá bom então? E observe o seguinte, e agora vamos sintetizar tudo aquilo que foi aprendido? Observe o seguinte, olha só, próclise, toda vez que tivermos diante de um caso de próclise, a gente já sabe que estamos diante de uma palavra atrativa. Por exemplo, as palavras atrativas são nariz de pig, não se esqueça, nariz 3D de pig, nariz de pig, e nariz de pig é o mnemônico para que você lembre de palavras negativas, advérbios, pronomes relativos, pronomes indefinidos, conjunções subordinativas, diante do pronome pessoal, no caso é do eu, tu, ele e ela, diante de pronomes demonstrativos e diante de orações optativas, ou seja, orações que manifestam desejo, vontade, tá bom? Então, e diante de verbos proparoxítonos, diante de pronomes interrogativos e diante de gerúndio precedido da preposição em. Então, não se esqueça desse mnemônico para você gabaritar na hora da prova. E a gente entendeu também que, se não for próclise, ou seja, não estivermos diante de palavras atrativas, e se o nosso verbo estiver no futuro, seja ele futuro do presente ou futuro do pretérito, estaremos diante de mesóclise. Não se esqueça, verbo futuro,
mesóclise, não tem pra onde correr, tá bom? Então, e outra coisa também que a gente não pode esquecer é, se não for palavra atrativa, se não for verbo no futuro, joga pro final, joga pro resto, joga pra ênclise, tá bom? Então, vamos embora então para mais uma dica. Observe o seguinte, e se liga aí, é hora da revisão. Observe. E agora sim já podemos responder a nossa questão. Observe o seguinte. Ela disse que me amaria, amar-me-ia ou amaria-me. Neste caso, nós temos o quê? Temos que observar o verbo amar. E aí eu vou olhar antes do verbo. Eu tenho o quê? Eu tenho que. Ela disse isso. Então este que aqui é o quê? Faz parte das conjunções, não é verdade? Lembra lá das conjunções subordinativas? Ela disse isso. Se ela disse isso, ele está diante de uma conjunção, que seja integrante ou não. Diante do que? Vocês lembram que eu falei? Toda vez que você vira o que, então você já marca a questão ali como próclise, tá bom? Lembre-se do pronome proclítico. O que ele vai atrair, porque ele é uma palavra atrativa. Se é palavra atrativa, próclise na certa. Então, aqui está correto. Aqui está errado. E aqui também está errado. Tranquilo, então? Segue essa dica, pessoal. Essa dica é infalível. Então, observe a palavra atrativa, tá bom? Observou a palavra atrativa? Encontrou a palavra atrativa? Não tem para onde correr. Pode marcar a questão proclítica, tá bom? Então, e para finalizarmos o estudo da colocação pronominal, trouxe aqui para vocês 8 dicas infalíveis, tá bom? Então, não se esqueça. Observe o seguinte. Quando tiver os verbos no infinitivo, o pronome ele flutua. Como assim? Observe. Você pode falar. Verbo no infinitivo, porque o verbo está terminado com R. Neste caso, nós podemos dizer que você pode me falar, ou você pode dizer, você pode falar me. Neste caso, como o pronome ele flutua, pode tanto um quanto o outro, ou seja, pode tanto próclise como ênclise, tá bom? Então, mas observe, neste caso aqui, se nós tivéssemos uma palavra atrativa, ou seja, uma palavra negativa, um advérbio, observe, você pode não. Se aqui tivesse uma palavra atrativa, por exemplo, você pode não me falar, já não poderia esta construção. Porque se nós tivermos uma palavra atrativa, ela vai neutralizar a próclise. Então, neste caso, quando tivermos um verbo no infinitivo e tivermos também uma palavra atrativa, a próclise será neutralizada. Neste caso, só poderá ênclise. Tranquilo? Então, observe o seguinte. Olha só. Quando tivermos vírgula, a vírgula ela vai neutralizar a próclise. Observe o seguinte. Ontem, eu poderia dizer, ontem me deram a notícia. Ontem me deram a notícia. Tranquilo. Eu não poderia dizer, ontem deram-me a notícia. Neste caso, estaria errado ênclise, mas essa construção pode. Ontem me deram a notícia. Mas se após o meu advérbio, aqui o advérbio de tempo, se eu tivesse uma vírgula, esta vírgula neutralizaria próclise, só caberia no caso agora ênclise. Neste caso está correto, tá bom? Então não se esqueça, observe o seguinte, a vírgula ela neutraliza a próclise, tá bom? Se tem vírgula, não pode próclise, só pode ênclise. Porém, se não tivesse a vírgula, aí a gente teria uma palavra atrativa. E essa palavra atrativa, próclise na certa, tá bom? Então, não se esqueça. Vamos para a próxima. Olha só. Verbo no particípio. Verbo no particípio não pode ênclise. Então, se nós temos verbo no particípio, não será possível ênclise. E o que é um verbo no particípio? Um verbo no particípio é aqueles verbos terminados em ado, edo, ido, odo. Esses são os verbos no particípio. Então, toda vez que você falar em particípio, você lembra do ado. Tá bom? Então, observe o seguinte. Ela havia me convidado. E não ela havia convidado-me. Neste caso, não pode. Verbo no particípio só pode próclise. Tá bom? Então, não pode ênclise. Então, neste caso, ênclise jamais. Tranquilo, então?
Vamos para a próxima. Olha só, pronome indefinido feminino, mas outro nome, o pronome ele flutua. Observe o seguinte, alguma pessoa, alguma a gente sabe que é um pronome indefinido. Alguma pessoa procurou, olha o verbo procurar. Olhei antes, viu que aqui tem uma palavra atrativa. Tem a palavra atrativa, ou seja, um pronome indefinido alguma, mas a gente sabe que alguma é um pronome indefinido feminino e está acompanhado de um outro nome. Então, quando isso acontece, tanto eu poderia dizer alguma pessoa te procurou ou alguma pessoa procurou-te. Estaria correto do mesmo jeito, porque neste caso o pronome ele flutua. Tanto pode próclise como pode ênclise. Não se esqueça, tá bom? Então, vamos para o próximo? Observe o seguinte, verbo no gerúndio. Nós já vimos verbo no gerúndio quando ele está precedido pela preposição em. Então, neste caso, a gente está diante de um caso de próclise. Mas neste caso, se for apenas o verbo no gerúndio, a gente vai ter o quê? A gente vai ter simplesmente ênclise. Não pode próclise, por quê? Vamos então. Recusou a proposta se fazendo ou fazendo-se de desentendido. Eu poderia dizer que era se fazendo? Aí eu pergunto, proposta. Proposta é uma palavra atrativa? Não. Você lembra? Se não está nas palavras atrativas, então eu jogo para o final, porque passa a ser ênclise. Então, neste caso, recusou a proposta fazendo-se de desentendido. Tá bom? Então, vamos para a próxima? No início de oração, a gente precisa entender que não se pode iniciar oração com pronome oblíquo átono. Neste caso, é ênclise. Ênclise na certa, tá bom? Então, neste caso, não se pode iniciar oração. Eu não posso dizer, me empresta seu celular. Nesse caso, não posso. O correto é, empresta-me seu celular. Tá bom? Então, olha só a próxima. Verbo no futuro não pode ênclise. Observe o seguinte. Olha só. Amarei-te para sempre. Está errado. Ok? Não pode. Verbo no futuro do presente. Futuro do pretérito não pode ênclise, não pode próclise. Tem que ser o quê? Tem que ser mesóclise. Mas a gente precisa se atentar ao seguinte. Tem palavra atrativa? Se tiver palavra atrativa, aí a palavra atrativa vai prevalecer. Tá bom? Então, observe o seguinte. Amarei-te para sempre. Está correto? Não está correto aqui, tá bom? O correto teria que ser amar-te-ei. Amar-te-ei para sempre. Ou eu poderia dizer também, eu te amarei para sempre. Tá bom? Ok? Eu, vocês lembram lá do eu? O eu é palavra atrativa, né? Pronome eu, pronome pessoal no caso reto, tá bom? Eu, tu, ele ou ela, tá bom? Então a gente sabe que é palavra atrativa. Observe aqui o seguinte, verbo no imperativo. Verbo no imperativo. Vocês lembram de verbo imperativo? Verbo no imperativo é aquele verbo que denota o quê? Ordem. Ordem. Olha só. Quando temos verbo no imperativo, por exemplo, quando eu entrar, levantem-se. Então, verbo no imperativo é caso concreto de ênclise, tá bom? É caso concreto de quê? Ênclise, não se esqueça. Primeiramente, aqui a gente tem vírgula. A gente sabe que a vírgula ela neutraliza próclise. Se neutraliza próclise, então só vai caber o quê? Verbo não está no futuro, então só vai caber o quê? Ênclise, tá bom? Então, não se esqueça, pessoal. E chegamos ao final de mais um assunto aqui no nosso conteúdo programático de língua portuguesa. Se você ainda não é inscrito, por gentileza, se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe com o máximo de amigos que você puder. E até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço.